Dando continuidade aí, nós vamos agora ver os fatores ambientais, tá? Com relação aos fatores ambientais, pessoal, nós temos, né? Vamos entender primeiro a ligação dos fatores ambientais com os físicos ou biológicos, né? O quanto eles estão interligados, tá? Então você veja que num ambiente onde a criança ela já teve uma gestação conturbada, tá? Por talvez não ter sido desejada, por ser de uma gestação de um adolescente, onde lá vem a questão, né, dos pais aceitarem ou não, por questões econômicas, tá? Então, isso, né, já vem desde a gestação. Agora a gente entra nos fatores ambientais, onde vocês vão ver que o ambiente ele está, né, ligado a uma vida saudável ou não, ok? Nós sabemos que todos nós temos problemas, tá? Mas até onde nós conseguimos administrar esses problemas? Até onde a nossa psique, tá? O nosso psicológico, ele trabalha para que a gente enfrente esses problemas, tá? Então, os fatores ambientais exercem firme e constante influência sobre nossas atitudes e nossas escolhas diárias, tanto externa quanto internamente. Isto é, como nos sentimos e enxergamos a nós mesmos. As reações a cada estímulo ambiental se darão de acordo com a estrutura psíquica de cada pessoa. E essa estrutura psíquica estará intimamente ligada às experiências que a pessoa teve ou tem, né, durante a vida. Assim se estabelece uma relação circular entre todos os fatores gerados de transtorno mental, onde um ocasiona o outro. Ok? Dentro dos fatores ambientais, pessoal, nós temos os fatores sociais. Esses fatores sociais, né, é a nossa interrelação, são os nossos grupos, é o nosso comportamento, tá? Então, os fatores sociais, nós podemos compreender todas as interações que temos com o outro, nossas relações pessoais, profissionais com outros grupos. Estudos falam da importância das pessoas significativas em nossa infância e de como ficam marcadas em nós as suas formas de pensar e agir, assim como as reações que passamos a ter influência influenciam o nosso comportamento diante de outras pessoas. Então, o que seriam esses fatores sociais, né? A questão de que eu quero que vocês entendam que se uma criança, tá? Ela tem uma mãe com transtorno mental, então ela já sofreu muito na gestação devido à mãe ter transtornos mentais. E no período que ela começa a ter as relações com a mãe, com outros familiares, com a escola, tá? Com outros grupos, ela ainda sofre no ambiente em que está episódios, né, onde ela presencia a mãe tendo crises, tá? Por muitas vezes ela sofrendo violência física e verbal, né, porque a mãe apresenta esse transtorno mental. A questão do pai alcoólatra, tá? Então veja que o psicológico dessa criança, tá? Ela já vai crescer com aquilo que o ambiente foi real para ela, tá? Então toda aquela questão, né, de desestrutura emocional, ela já traz desde a gestação, desde a infância, e que ela é mais predisposta a desenvolver um transtorno mental do que uma criança que teve uma gestação desejada,
que tem uma estrutura familiar, tá? Que não sofreu tantas alterações emocionais, certo? Então veja como o ambiente ele vai influenciar a pessoa a apresentar transtornos mentais futuros, ok? E veja, quando eu comparo, né, o ambiente de uma criança que sofre com pais com transtorno mental, alguém com transtorno mental, e a criança que vive, né, numa estrutura familiar, numa boa estrutura familiar, isso não quer dizer que essa criança que vive numa estrutura familiar saudável, tá? Emocionalmente saudável, isso não quer dizer que ela não venha a desenvolver um transtorno mental. Ela pode vir a desenvolver. Só que entre as duas podem desenvolver. Só que entre as duas, a que vem sofrendo desde a gestação, tá? Por não ter sido desejada, por não ter uma família estruturada, ela pode, ela é mais predisposta a desenvolver, ok? Ela tem um fator causal a mais, tá? É por isso que quando nós formos ver o conteúdo de anamnese psiquiátrica, nós vamos entender um processinho que acontece lá que se chama cronologia dos fenômenos. O que é a cronologia dos fenômenos? É quando eu busco um resgate da pessoa que hoje tem transtorno mental e eu pego um histórico dela, tá? Como foi a gestação, como foi a infância, a primeira infância, a segunda infância, certo? A formação aí do id, do ego e do superego. Então eu vou pegando todo esse resgate, toda essa cronologia, que a gente chama cronologia dos fenômenos, porque são fenômenos que acontecem na vida dessa pessoa, que é importante para que a gente entenda hoje o que é que ela está passando, tá? Tem um vídeo de Cássia Kiss, né? Cássia Kiss, ela é diagnosticada com bipolaridade. E daí, ela falando, né, da bipolaridade, de como ela oscilava, né, com a sua sintomatologia, e ela fala que sabe o quanto os filhos dela sofreu, né? Os filhos dela sofreram, né? Quando ela estava no pico aí da bipolaridade, né? E ela fala que era agressiva, batia nas crianças sem motivo, tá? Então veja essa criança, o ambiente em que ela está, tá? E o que ela está passando hoje. Isso pode ser um fator desencadeante aí, né? Ajudar aí no fator desencadeante, no fator causal, certo? Então, esses fatores sociais, a questão dos relacionamentos em casa, na escola, né? A criança que sofre bullying, tá? Ela tem que ser vista, certo? Porque isso possa ser que ela não sofra nada hoje, né? Só chora de vez em quando, mas futuramente isso pode desencadear algo. E daí, pessoal, o outro fator ambiental, nós temos o fator cultural, tá? Então, as regras que nós somos impostos como pessoas da sociedade, a questão das nossas crenças, né, de grupos que a gente participa, certos mitos, ok? Então, tudo vai também estar interagindo, quando muitas vezes nós temos, por fazer parte de um grupo, por querer fazer parte de um grupo, isso acontece mais nos adolescentes, nós fazemos, né, várias coisas, porque é cultura daquele grupo, para que nós sejamos aceitos, tá? Então, podemos lembrar de todo o sistema de regras no qual estamos envolvidos. Esse sistema varia de país para país, de estado para estado, de grupo para grupo e também de acordo com a época. Ou seja, noção de certo e errado, de bom e mal, varia muito dependendo do local e época em que estamos. Os mitos, as crenças, os rituais que nos cercam nos dão as noções de bem e mal, que são aceitas pelos grupos aos quais pertencemos.
seja ele o nosso país, o nosso grupo religioso, a nossa escola ou mesmo a nossa sociedade, tá? Então, quando a gente sabe que na nossa sociedade atual, de repente, a gente escuta aí nos telejornais, na mídia, em geral, nas redes sociais, né, a questão de um grupo que está fazendo isso. Como, por exemplo, o caso da baleia azul, tá? Então, quantos adolescentes, tá, até adultos jovens, não entraram nesse ritual, nessa cultura aí, tá? Então, nós temos que observar até onde a nossa estrutura psicológica, tá, nos orienta, nos favorece no sentido de não permitir, né, que nós sejamos objetos do meio, tá? Isso é uma autoavaliação nossa, tá? Essa cultura, as regras da sociedade nós devemos respeitar, mas as culturas que nós vivemos, né, nos influenciam, mas até onde essas coisas novas que surgem faz com que a gente, né, vá na ondinha, como se diz no popular, ok? E outro fator ambiental, nós temos aí os fatores econômicos, tá? A questão, pessoal, da estrutura psicológica, ela é bastante importante nessa questão dos fatores econômicos, né? Nós temos pessoas que são bastante, né, abastadas financeiramente, tá? Tem um poder aquisitivo muito alto e daí, de repente, né, por problemas que por N motivos, né, elas perdem tudo e daí elas não têm uma estrutura psicológica para enfrentar essa nova vida, tá? Para enfrentar essa nova situação. E muitas vezes acabam o quê? Cometendo suicídio. Quantos e quantos relatos, histórias nós escutamos, né, de pessoas que tentaram suicídio porque, né, não conseguiram, mas tentaram por questões econômicas, né? E quantas histórias a gente escuta de pessoas que tentaram e conseguiram também por questões econômicas, tá? Então, tanto as pessoas, né, com alto poder aquisitivo quanto com baixo poder aquisitivo, ela tem que ter um equilíbrio, tá, com relação ao seu psicológico e o seu fator econômico, ok? E daí, pessoal, como último fator, né, nós temos os fatores emocionais ou psicológicos. Esses fatores emocionais ou psicológicos, vocês viram que ele está dentro dos fatores físicos ou emocionais e eles estão dentro dos fatores ambientais, tá? Então, a repetição constante de exposições à frustração por período mais prolongado pode levar o indivíduo no futuro a desenvolver uma série de transtornos mentais. Alguns autores identificam aí as raízes emocionais das psicoses e da síndrome do pânico. Então, pessoal, é a exposição, tá? Digamos que essa criança ela sofra, né, muita violência física e psicológica pela desestrutura dos pais, por o pai ser alcoólatra, né, por não ter uma base familiar que a oriente, tá? Então, isso tudo ele vem trazendo, tá? Desde o seu nascimento até os dias de hoje. E nós temos, né, pessoas, tá? Que têm esse sofrimento, tá? Que apresentam sofrimento psíquico, mas não desenvolveram um transtorno mental, certo? Por quê? Porque elas tentam trabalhar o seu psicológico, ok? Então, essa questão, né, como a gente já trabalhou a promoção e a prevenção, a promoção da saúde e os níveis de prevenção, nós temos que buscar esses refúgios, fazer terapia para que a gente possa fortalecer o nosso psicológico, tá? E é isso que esses fatores nos mostram. Todos nós passamos por problemas, todos nós algumas vezes vivemos num ambiente que não é o esperado, certo? Mas nós precisamos psicologicamente suportar
né? E muitas vezes buscar uma ajuda profissional para suportar isso que a gente tá tendo como peso, ok? Então eu quero que vocês entendam que esses fatores, mesmo a gente tendo trabalhado eles separadamente, eles estão interligados, ok, pessoal? Daí a gente termina, certo? Eu vou passar uma atividade para vocês, vou juntar os dois conteúdos, tá? Grupos terapêuticos e fatores emocionais ou psicológicos, certo? Vou juntar os dois conteúdos e daí vou passar a atividade para vocês, tá bom? Então, cheiro, qualquer dúvida, estarei à disposição. Bons estudos! E fiquem em casa, ainda estamos para ficar em casa.